André, irmão, que privilégio te ter aqui mais uma vez. Essas conversas sempre me deixam com a sensação de que a gente só arranha a superfície do infinito. Lucas, o prazer é todo meu. É uma graça poder dividir esse tempo com você e com cada pessoa que está do outro lado buscando mais de Deus. Amém. Vamos começar como sempre, com oração. André, conduz pra gente. Sim, Lucas, meu irmão, oremos. Pai eterno, Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que habitas na eternidade e ainda assim estás presente em cada instante do nosso tempo. Nós reconhecemos que o Teu trono é soberano e que nada escapa ao Teu olhar perfeito. Sabemos que a batalha espiritual é real, que há forças que tentam obscurecer a verdade, mas a Tua luz é mais forte, a Tua verdade é inabalável e a vitória já foi declarada em Cristo. Hoje pedimos proteção sobre cada pessoa que está nos ouvindo agora. Guarda seus corações, suas mentes, suas famílias. Dá-lhes discernimento para separar o que é eterno do que é passageiro, sabedoria para navegar pelas dúvidas, coragem para enfrentar os medos e paz que excede todo entendimento em meio às lutas do dia a dia. Que cada ouvinte abra o coração para receber o que o Senhor quiser falar através dessa conversa. Que não seja apenas reflexão humana, mas que o Teu Espírito Santo ilumine, convença e transforme. Entregamos esse tempo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E se você está chegando agora nesse episódio, seja muito bem-vindo. Se o que a gente conversa aqui tem te edificado, faz um favor pra gente e para outros. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. É um gesto pequeno que abre portas grandes. Perfeito. André, o tema de hoje é denso, provocador, quase vertiginosamente profundo. Vamos refletir juntos. Vivemos dentro de uma programação divina ou participamos de uma simulação da existência criada por Deus? Desde já deixo claro, não estamos aqui para vender uma teoria pronta, nem para impor dogmas. É uma reflexão aberta que cruza fé, filosofia, ciência e tecnologia, para tentar enxergar melhor o coração do Criador. Exato. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial e das simulações digitais, muitos podcasts, debates e pensadores têm levantado a ideia da chamada programação divina, ou até da realidade como uma possível simulação. Nosso intuito aqui não é criar respostas definitivas ou alimentar teorias confusas, mas esclarecer esse debate de forma simples, acessível e profunda, conectando a linguagem do nosso tempo com princípios eternos, ajudando o ouvinte a refletir sem perder o equilíbrio. E o melhor jeito de começar é quebrando nossa lógica habitual. A gente sempre pergunta, para onde eu vou? Qual o próximo passo? Mas e se a gente inverter tudo? E se o fim já estivesse escrito e conhecido antes mesmo do começo começar? Isso já me arrepia só de ouvir. Pois é, a Bíblia nunca tentou esconder isso. Ela afirma sem rodeios: nada acontece fora do olhar de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem que ele saiba. Jesus vai ainda mais fundo e diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E Jeremias ouve algo ainda mais desconcertante: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Mas o que realmente me deixa em silêncio é outra coisa: a precisão com que Deus revela o futuro. Não de forma vaga, simbólica ou genérica, mas com exatidão cirúrgica. Profetas anunciaram impérios que ainda nem existiam: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Falaram da ascensão e da queda de reinos que, na época, pareciam eternos. Anunciaram o nascimento de um Salvador em uma cidade improvável chamada Belém. Anteviram uma traição selada por 30 moedas. Descreveram um servo sofredor traspassado por nossas transgressões. E chegaram ao ponto de detalhar uma crucificação séculos antes de a cruz existir como método de execução, como se o futuro já estivesse aberto diante dos olhos do autor. E então surge a pergunta que não quer calar:
Como Deus pode declarar o fim desde o começo com tamanha precisão? Muita gente responde porque ele é onisciente. Mas isso, embora verdadeiro, ainda deixa um vazio, né? Exatamente. Quando dizemos que Deus previu, a palavra carrega a ideia humana de probabilidades, cálculos, hipóteses, mas as profecias bíblicas não são apostas sobre o futuro, são declarações de fatos. E aqui entramos em uma verdade que toda vez que meditamos nela, reorganiza tudo por dentro. Para Deus, tudo já aconteceu. Deus não está aprisionado ao tempo como nós estamos. Para o ser humano, o tempo é uma linha reta. O passado ficou para trás, o futuro ainda não chegou e só conseguimos tocar o agora. Mas Deus habita a eternidade. Ele não caminha pelo tempo, ele o contempla. O começo, o meio e o fim estão diante dele ao mesmo tempo. Na eternidade de Deus, a história inteira já está consumada. Por isso, quando Deus concede uma visão a Daniel, um sonho a José ou uma revelação a Isaías, ele não está tentando prever acontecimentos futuros, ele está revelando fragmentos de uma realidade que, para ele, já está completa. Aquilo que para nós ainda se desenrola na história, para Deus já foi vivido. Em outras palavras, as profecias não nascem da incerteza, mas da eternidade. Para nós, ainda vai acontecer. Para Deus, já aconteceu. Isso explica por que ele conhece até o número de fios de cabelo. Não é cálculo, é visão plena da obra acabada. Perfeito. E há algo ainda mais belo nisso tudo. O centro de toda essa história já consumada é Cristo. Desde Gênesis 3,15, quando Deus anuncia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até Apocalipse 13,8, onde lemos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, fica claro. O plano de redenção nunca foi improviso. Ele já estava estabelecido antes do tempo existir. O sofrimento humano, a entrada do pecado, as guerras, as lágrimas e até a cruz, nada disso surpreendeu Deus. Nada fugiu ao seu controle. Tudo foi previsto, permitido e, acima de tudo, redimido dentro de um propósito eterno. O sofrimento não é um erro no sistema, não é um desvio inesperado. Ele faz parte do processo que revela a profundidade de amor de Deus, molda a nossa consciência e nos conduz, passo a passo, à glória que Ele já preparou. Quando a gente entende isso, as profecias deixam de ser só sinais impressionantes e viram um abraço de Deus dizendo: eu já vi o final e estou com você em cada passo. Exatamente. Não estamos tateando no escuro. Estamos vivendo passo a passo uma história que, nas mãos do Criador, já está completa, perfeita e vitoriosa. Vamos então para o primeiro bloco, a ideia de programação na criação. Programação, no fundo, é ordem, regras, lógica, propósito intencional. Um bom software tem leis internas inquebráveis, causa e efeito claros, mas ainda deixa espaço para escolhas do usuário que levam a resultados diferentes. Olhe para o universo. Leis da física que nunca falham, constantes matemáticas perfeitamente ajustadas, ciclos biológicos precisos, o fluxo do tempo com direção definida. Isso não é caos, é arquitetura divina. Deus não improvisa, ele é o arquiteto supremo. E a tensão clássica aparece: se tudo é tão estruturado, cadê o livre-arbítrio? Chegamos ao segundo bloco. Agora, imagine um jogo de mundo aberto. O desenvolvedor estabelece regras imutáveis: gravidade, ciclos de dia e noite, leis da física, limites do próprio universo virtual. Essas regras não mudam. O que muda é o jogador. Cada escolha cria um caminho diferente. Cada decisão gera um desfecho único. Da mesma forma, Deus estabelece o cenário da existência e define leis espirituais eternas: amor, justiça, graça, responsabilidade, consequência. Essas leis sustentam o mundo, mas o percurso é nosso. Somos nós que decidimos como viver dentro desse sistema. A programação é o fundamento, o conjunto de leis que mantém tudo em ordem. A simulação é a experiência concreta de viver dentro desse sistema. Não somos peças mecânicas nem marionetes sem vontade. Somos participantes conscientes, dotados de escolha.
navegando por um universo onde cada ação importa e cada decisão deixa marcas reais. Isso protege o caráter de Deus. Amor verdadeiro exige escolha real. Sem dúvida. Se Deus é o programador supremo, como você vê as nossas tentativas humanas de criar inteligência, como a IA? Isso não seria uma espécie de eco do que ele fez conosco? Perfeito gancho, Lucas. Nós criamos IA que aprende padrões, gera textos, imagens, música, impressionante. Mas ela não tem propósito próprio, não sente, não ama, não se arrepende, executa. Nós, porém, fazemos tudo isso e muito mais. Se nós, limitados, criamos sistemas que imitam inteligência, imagine o que isso revela sobre o Criador que nos fez a sua imagem. A IA é um espelho fraco que nos mostra o quanto somos únicos, não bugs aleatórios, mas portadores da imagem de alguém que pensa, sente, cria e redime. E isso nos leva ao quarto bloco, propósito prático dentro dessa estrutura. Isso muda tudo no dia a dia. Se existe um design divino, então ninguém é um acidente no universo. Cada vida carrega um chamado, dons específicos, um tempo certo e uma missão única. Até os erros, as quedas, os períodos de silêncio e os sofrimentos fazem parte do processo de aprendizado nessa grande experiência chamada existência. A graça não anula a história, ela a redireciona. Deus é tão soberano que incorpora até nossos desvios na grande narrativa da redenção. Nada foge do seu alcance, nada o surpreende. O controle nunca se perde, porque o fim já está seguro nele. Isso é uma esperança palpável. Somos coautores dentro da história dele. Exato. Antes de fechar, uma pergunta de ouvinte que toca o coração de muita gente. João de Belo Horizonte. Se Deus já conhece todas as minhas escolhas, inclusive os pecados que vou cometer, por que Ele permite que eu erre? Não seria mais fácil me programar para nunca pecar? João, essa é uma das perguntas mais honestas e profundas que alguém pode fazer. E ela toca exatamente no centro da fé cristã. Deus, sim, poderia ter criado seres perfeitamente programados, incapazes de errar. Mas isso não seriam filhos, seriam máquinas. O que Deus quis foi algo infinitamente mais ousado. Filhos livres, capazes de escolher amar. E liberdade, por definição, inclui risco. O risco da queda, do erro, do pecado. O erro não pegou Deus de surpresa. Ele já conhecia essa possibilidade desde o início. E aqui está o ponto mais poderoso. Deus não esperou o problema acontecer para pensar numa solução. A cruz não foi um plano de emergência. Ela já estava prevista antes da fundação do mundo. O Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de você cair, a graça já estava preparada para te desmontar. Deus conhece suas escolhas, conhece suas quedas, mas também conhece o caminho do arrependimento, da restauração e da transformação que Ele mesmo opera em você. O pecado não é o capítulo final da história. O sofrimento não é o ponto final. Ele se torna um cenário onde a graça, o amor e a misericórdia de Deus brilham com ainda mais força. No fim, João, Deus não te programou para nunca errar. Ele te chamou para caminhar com Ele, inclusive quando você cai, até que a obra que Ele começou seja plenamente consumada. Resposta que cura. Para encerrar, estamos presos numa programação rígida ou somos participantes conscientes dessa obra-prima eterna? Não somos meros espectadores, somos participantes conscientes, amados, chamados, escolhidos. O código é perfeito em sua origem, mas a experiência se revela no caminho. Cada passo, cada decisão, cada silêncio faz parte dessa jornada viva. E o autor não observa a distância, ele caminha conosco, quadro a quadro, até o último frame da existência, quando tudo se cumpre exatamente como já está contemplado em sua eternidade. Amém! Leve isso para o coração essa semana. Pergunte a Deus o que Ele já vê completo na sua história pessoal. Fiquem com Deus. Se esse episódio te tocou, se inscreve, curte, compartilha. Leva essa conversa para quem precisa ouvir. Fiquem com Deus. Graça e paz.